Boa noite, irmãos, de graça e paz. Nós vamos hoje ver o sexto contraponto, tá? Não. Nós estamos... Isso aí é outra coisa, tá? Isso aí é o paralelismo progressista, que é o método que a gente utiliza. Hoje a gente vai ver o sexto contraponto, tá? Vou precisar que vocês abram a Bíblia hoje. Nós vamos utilizar o sexto contraponto em relação ao dispensacionalista, aquele que eles nos acusam, né? Aqueles que eles não conseguem, não veem de jeito nenhum a questão da igreja, né? E eles olham para a igreja realmente como um parênteses, um hiato, como se fosse algo que pegou Deus de surpresa, porque o povo, como é que se diz? O povo de Israel recusou o reino de Deus, e aí ele partiu para a igreja. Só que realmente nós não temos assim claramente Deus falando assim, ó, a igreja vai ser de tal forma. Jesus vai vir, ele vai morrer, a partir daí vai descer, ele vai ressuscitar, depois vai descer o seu espírito, vai capacitar vocês, né, falando dos apóstolos, e agora vocês vão pregar esse evangelho, tudo que aconteceu ali, porque o Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele não fala assim, realmente. Não há essa especificação quanto à igreja dessa forma. Todavia, entretanto, como a gente sabe que a revelação é progressiva, existem coisas muito claras, dizendo que os gentios vão se aproximar, né? Que Jesus iria reger as nações e tudo mais. Então, nós entendemos que, como a revelação é progressiva, a gente vai ter essa coisa muito mais clara no final, a questão da igreja, certo? Não há problema quanto a isso. Então, o sexto ponto, fala, Marcelo, o sexto ponto diz, o dispensacionalismo vê a igreja como um parêntese, um hiato. Este ensino não tem apoio nas escrituras, certo? Pelo menos para nós. Porque o grande problema do dispensacionalista é ele achar que as profecias quanto no Antigo Testamento não se cumpriram no Novo. Então vai ter que se cumprir lá no Novo, no milênio, né? Para os judeus. Então é bem complicada essa situação. Até porque, convenhamos, né? A ideia da etnia dos judeus todos já serem salvos, né? E todos eles serão salvos lá no mundo vindouro, e está tudo certo, é dar uma volta na cruz, como eu já falei para vocês, né? Porque, olha, a Bíblia é muito clara, em João 8,44, quando os judeus ali, né? Jesus acusa o seguinte, vocês não são filho de Abraão, são filho do diabo, e querem satisfazer os desejos. Olha, Jesus falando que o judeu, né, natural lá, era filho do diabo, porque não cria e não vivia a palavra. E dizer hoje que um judeu, ele é salvo naturalmente, já está tudo certo para ele, né? Porque Deus tem um trato com eles e não vai cancelar esse trato. Não, irmão. A eleição é sempre remanescente. Você vai ouvir lá que Deus amou Jacó e se aborreceu de Esaú. Certo? Então, sempre o remanescente, é aqueles que Deus chamou. Não é a nação toda. A gente olhar aí em vários momentos. Se você for olhar na igreja de Esmirna, o próprio Cristo, ele diz, olha, vocês dizem que são sinagoga de Deus, mas são sinagoga de quê? De Satanás. Para os judeus. Estou vendo ele tratar ali um tanto de maneira tão genérica, não. Boa noite, Davi. Então, dizer que os judeus vão ser salvos, né, nesse mundo lá, todos eles, a nação,
né? Independente de qualquer coisa, ainda que eles admitam, né? Que alguns vão se converter agora na era de Cristo, vão experimentar as bênçãos de Cristo e tudo mais. Mas a nação toda vai ser salva no final. Não tem base. Jesus, na cara deles, chama, ó, vocês querem satisfazer a vontade do pai de vocês. Vocês são filhos do diabo. Ele é homicida e mentiroso desde o início, e vocês estão aí nessa. Jesus falou isso de alguns judeus. E Esmirna, em Apocalipse, naquela igreja, ele claramente fala: vocês falam que são sinagoga de Deus, mas vocês são sinagoga de Satanás. Por quê? Não é judeu quem o é de nascença. Não adianta querer dar um nó na Bíblia. Não adianta. Certo? Então, um nó. Vamos lá. Então, o dispensacionalismo vê a igreja como um parênteses, um hiato. Este ensino não tem base nas escrituras, pelo menos para a gente. Né? 3 motivos para se rejeitar esse sim, ok? 3 motivos. Então, vamos ver o primeiro. Não é verdade que no Antigo Testamento nunca profetiza a respeito da igreja. Como eu falei no início, não está dizendo ali do jeito que vai ser, que o Espírito Santo vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e aí a gente vai se reunir. Não tem essas especificações. Mas tem que os gentios se aproximarão, que Cristo reinará. Ok? Para a gente rejeitar esse ensino. Tá? Então, não é verdade que no Antigo Testamento não se profetiza nada a respeito dessa igreja. A gente vai entender igreja como congregação, como ajuntamento de pessoas, como eclésia. Tá? A gente vai ver outro ponto lá na frente. O Antigo Testamento firmemente diz, né, que os gentios compartilharão das bênçãos da salvação com os judeus. Vamos abrir, por favor? Abra Gênesis 12, 3. Gênesis 12, 3. Hoje a gente vai usar um pouco a Bíblia, tá? Mais do que o normal. Um pouco mais. Gênesis 12, 3. Olha o que diz. 12, 3. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em você, em Abraão, nós somos o quê? Pela fé, filhos de Abraão, não é? Em você serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Em Abraão. Como assim em Abraão? Abraão vai viver para sempre? Não. Na semente dele. Se a gente ler a genealogia de Mateus e de Lucas, você vai ver que Jesus está na genealogia de Abraão. Ou não está? Passa lá. Óbvio que está. Só lê a genealogia. Em ti serão benditas todas as nações. Jesus veio e mandou pregar o evangelho para quem? Todas as nações, povos, línguas, tudo. Em Abraão, todas as famílias. Agora, se quiser me falar que a igreja ia ter tal, ia ser assim, ia ser assado, que o Espírito Santo ia convencer, que ia ter um pastor, ia ter os presbíteros, né? Não, isso não está lá realmente. Porque a revelação é basta você olhar Atos. Em Atos, você vê os apóstolos tendo proeminência. Daqui a pouco você vê quem tendo proeminência. Os presbíteros. Os presbíteros passam a comandar a igreja. Certo? Então, as coisas vão acontecendo progressivamente. Ok? Vamos ver outro texto? Gênesis 28, 18. Gênesis 28, 18. Ih, rapaz, acho que o Edgar estava pedindo aqui. Vou ver ele, peraí. Cadê Edgar? Edgar, permitido aqui. Boa noite, Edgar. Desculpa, só vi aqui agora. Gênesis 22, 18. Falei 18? 22, 18, né? 28, 18. Ah, me perdoe, 22, 18. Fiquei olhando aqui. 22, 18. Vamos lá. Olha o que diz.
na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então, a descendência de Abraão, nele, Abraão, a descendência, seriam benditas todas as nações da terra. Ok? Quem não gosta de genealogia, lê a genealogia de Mateus e lê a de Lucas. Você vai ver Abraão lá, Jesus vem. Ok ou não? Eu não vejo as nações, eu não vejo como a igreja. Eu vejo a igreja aqui. Como é que essas nações serão benditas, né? Se alguém não pregar, se não tiver, não for um modelo, né? Jesus, quando começa a pregar, tem 12. Não tem? Daqui a pouco as igrejas começam a se reunir em casas. Está junto. O hebreu vai dizer, não deixa de congregar. A propósito é estar junto. Né? Óbvio que a gente vai entender isso lá na frente. Muita coisa de Israel é um tipo. Certo? São tipos. A gente precisa entender isso. Salmos 22, versículo 27. Salmos 22, 27. Geralmente ele é considerado como um salmo messiânico. Ele diz o seguinte: lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Todas as famílias das nações. A questão de cada... os judeus achavam que só ele seria salvo, né? Aí Jesus vai lá, diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira. Então, gente, nós observamos aqui que em cada nação há aqueles que Deus vai chamar. Em cada nação. E aqui é tão lúcido esse Salmo 22, no versículo 18. E se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as nações. É claro, não está revelado como isso vai ser, mas o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos convertidos a Cristo, estamos estudando sobre ele, aprendendo sobre ele. Somos uma igreja. Ok? Isaías declara frequentemente que a salvação que Deus concederá a seu povo, Israel, no futuro, é também estendida aos gentios. Abra, por favor, Isaías 49, 6. Isaías 49, 6. Profeta maior. Isaías 49, 6. Sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel? Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja minha salvação até os confins da terra. Os dois. Olha só que coisa maravilhosa, né? Aqui ele trata Israel, o todo, certo? Como indivíduo. Pegou aí? Ele trata a nação como indivíduo. Olha o que ele diz. Sim, ele diz, para você é muito pouco ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel? Sempre ele vai trazer quem? O rei? Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja minha salvação até os confins da terra. Ele pega Israel, que é o coletivo, traz para o indivíduo, porque, na verdade, aquela coisa maravilhosa, ele está falando de um descendente de judeus, que é Jesus. Isso é lindo. Isso é lindo. Também Isaías 60, no versículo 1 a 3, Deus se dirige da seguinte forma a seu povo. Dispõe-te e resplandece,
Porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparecerá resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a sua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Olha que coisa maravilhosa. Nações, povos, famílias virão. Ah, mas não, a igreja é um hiato. A igreja é um parênteses. A igreja não estava no plano de Deus. Os judeus, quando rejeitaram o reino que lhe foi oferecido, Deus então parte para os gentios. Foi um plano B. É isso? Plano A, plano B. Lembra do plano A, plano B? Plano A, plano B. Deus tinha um plano A com os judeus, mas os caras recusaram. Vamos partir para quem? Para os gentios. Foi assim, sabe? Um plano de contingência. A gente chama. Não! A igreja não estava no coração de Deus, os gentios não estavam no coração de Deus, Deus não tinha um propósito para os gentios desde o início. Efésios vai dizer que ele morreu antes da fundação do mundo, pelos Efésios, que é a igreja. Ora, bom. Ou estou errado? Certo? A igreja não é o hiato. À luz dessas passagens, pode-se entender o convite universal encontrado em Isaías 45, 22. É o convite universal, lá em Isaías, 700 anos antes de Cristo vir, um livro que claramente expande a revelação do servo sofredor. Principalmente no capítulo 53. Isaías 45, 22 diz: olhai para mim e sede salvos. Vós, quem? Todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim, sereis salvos. Sereis salvos o que, gente? Todos os termos da terra. Sabe quem se converteu com esse texto aqui? Quem se converteu com esse texto de 45, 22? Charles Randall Spurgeon. Ele era adolescente, culpado, sentindo culpa pelo seu pecado. Adolescente, né? Quando tem Deus, é uma luta. Sentindo culpa pelas suas inclinações, sentindo culpa, convencido do seu pecado, ele não conseguia encontrar paz. Um dia ele entra numa pequena igrejinha, uma igrejinha pequeníssima, humilde. Ele senta no banco, tem alguém pregando nesse texto e batendo em cima. Olhai para mim, sereis salvos. Olhai para mim, sereis salvos. E ele, daqui a pouco, o pregador diz, poucas pessoas, né? Olhai para o Senhor e você vai ser salvo. E a luz ali brilha no olho dele de tal forma que ali ele tem um grande encontro com Deus. A partir dali ele se torna esse pregador e expande poderosamente a palavra do Senhor em Londres, né? Até fundar lá o Metropolitan. Então, gente, o simples versículo foi uma bomba no coração de Spurgeon. Orai para mim. O que ele está dizendo? Olha, você está olhando para os teus pecados. Você está olhando para você. Você está olhando para as tuas inclinações. Olha para mim. Olha para mim. Teus olhos têm que estar em mim. No que eu fiz por você. Amém? Malaquias também claramente prediz a adoração do Deus de Israel por parte dos gentios. Abra comigo Malaquias 1:11. Último livro, né, dos profetas menores. Malaquias. Geralmente, quando manda abrir Malaquias, já completa o quê, gente? 3:10, né? Aqui não tem 3:10, não. Aqui é 1:11. Malaquias 1:11. Oh, meu Deus, anos 90, Malaquias foi mais lido do que os evangelhos. Vamos lá. Malaquias 1:11. Olha que coisa linda. Foi o 11 que eu falei? Foi. Vou pegar aqui do 9. E agora, sacerdotes,
Supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo para que não acendesse em vão o fogo no meu altar. Olha que coisa linda. Eu não tenho prazer em vocês. Já ouviu falar isso? Deus o tempo todo pega no pé do judeu, né? O judeu apronta pra caramba, né? Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Imagina você falar isso aqui no meio dos judeus, achavam que era o quê? O coco, né? O coco da cocada, a azeitona da empada, né? Pô, o enfeite do bolo do casamento. Você imagina? Imagina isso, meu irmão. Tem como. Ele fala lá, tem gente me adorando de verdade aí fora. Jesus lá em João vai dizer que ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Estão abrindo o templo, estão fazendo todo o ritual, mas estão longe de mim. Aí tem gente em todas as nações que estão me adorando aí em verdade. É isso? Aqui, fala aqui. Malaquias é o último profeta, gente. Depois eles passam 400 anos calados. 400 anos sem profecia. É o período interbíblico. E vocês sabem de uma coisa interessante? Você sabe que começa a ter os apocalipses, né? Os apocalipses judaicos. Tem um apocalipse H de Paulo, apocalipse de Moisés, escrito nesse período aí. Só que Moisés está lá atrás para dar legitimidade ao apocalipse judaico. Tem apocalipse de Enoque, coitado, Enoque o sétimo, lá em Gênesis. Está aqui, ó, depois de Malaquias, no período interbíblico, escrevendo lá, apocalipse de Enoque. Tem credibilidade isso? Tem como. Agora, João não, João está lá, escrevendo no lugar específico, uma pessoa específica, trazendo consolo ao coração daquela igreja que estava sendo perseguida. Isso é maravilhoso. O judeu, gente, o judeu perseguindo os cristãos, invejando os cristãos. Como eu falei no início, em Esmirna havia uma sinagoga dos judeus, era a sinagoga de Deus. Deus vira lá, usando, né? João diz, vocês pensam que são sinagoga de Deus? São sinagoga de Satanás. Eles, com inveja, eles começaram a entregar os cristãos, né, para o poder romano. Inveja da igreja. O Policarpo, o bispo de Esmirna, no ano 155, ele foi torrado na pira, foi queimado na fogueira. Porque ele não quis dizer César é o Senhor. Aos 86 anos, perguntaram, olha, fala que César é o Senhor e cancela esse negócio de fé em Jesus. Que isso, meu irmão? Eu estou servindo ele há 86 anos, ele nunca me abandonou, nunca me fez nada, sempre esteve comigo, eu vou abandonar ele agora. Pode me levar. Olha, mas tem feras, tem fogo. Olha, o fogo pode durar 1 hora só. Que eu tenho eternidade com meu Deus. Que isso? Tem um cara aí, que isso, varão? Tá bom? Que isso? Um dos pais da igreja, ordenado por João. Ordenado por João. Coisa maravilhosa. Embora se possa admitir que a forma precisa que a igreja assumirá na época do Novo Testamento não esteja revelada no Antigo Testamento, a gente não pode negar aqui que está dando luz para as nações a igreja que viria. Não dá, tem que ser honesto. Os dispensacionalistas progressivos, tem os dispensacionalistas clássicos, né? Olha, é tanta doideira que a gente vai ficando doido. Os escritores dizem que o revisado é o Charles Riley, é o Valverde,
né? Aí o revisado já diz que o revisado é o progressivo, a gente vai ficando meio tonto, né? Mas o dispensacionalismo progressivo, apesar dele ver distinção entre igrejas, ele não exacerba essa distinção toda entre Israel e a igreja. Óbvio que é a distinção, gente. Israel como nação, foi em tempos diferentes, a revelação foi progressiva. Eu acho que a gente tem dificuldade de entender que a gente está falando espiritualmente. Somos um povo só de Deus. Se você pegar a igreja da Romênia e a igreja daqui da gente, é totalmente diferente. Não for na África, a adoração é diferente. Eles dançam lá no meio. Meu Deus do céu! Agora, o muro da separação foi quebrado, foi jogado abaixo, e dos dois povos ele fez um. Eles sabem disso. Eles sabem disso, eles falam, realmente, é um povo só, mas Deus vai tratar com a nação lá no milênio. Que milênio é esse? A Bíblia não fala de milênio. Se cria um milênio porque acham que as profecias do Antigo Testamento não se cumpriram no Novo, não aceitam o Novo Testamento com cumprimento do Antigo. Ainda que alguns peguem lá a Jeremias 31, Ezequiel 11, que vai ser reverberado lá em Hebreus 8, tirarei o coração de pedra, colocarei o coração de carne, ainda que eles creiam que parcialmente isso se cumpre aqui, no Novo Testamento. Mas aquilo tem que se cumprir nos judeus, aquilo é para os judeus, não é para a gente, que é isso. Hebreus 11 vai replicar isso lá. Hebreus 8, melhor dizendo. Ok? Sendo assim, não é correto dizer, como Charles Riley, tá, que a gente viu semana passada, não é correto, como Charles Riley faz, que a igreja não foi revelada em absoluto. Sublinha esse absoluto. Absolutamente, não tem nada de igreja no Antigo. Não, é isso. Esses textos aí são claros. Que Deus vai chamar nações. Então, nós vimos o que, dona Rita? 3 motivos para se rejeitar esse ensino de que a igreja é um hiato, de que a igreja é um parênteses. Vamos ver o segundo? 3 motivos? Vamos ver o segundo motivo aí, gente. Estamos juntos? Segundo motivo. Segundo motivo para se rejeitar esse ensino sobre a igreja ser um parênteses. A Bíblia ensina uma continuidade entre o povo de Deus do Antigo Testamento e da época do Novo Testamento. Por isso, não se pode considerá-la como parênteses nos propósitos de Deus, certo? Então, há uma continuidade. Eu estou usando aqui o Anthony Roquema, tá? Com seus contrapontos, trazendo aqui os contrapontos quanto ao dispensacionalismo. Eu falei isso semana passada. Podemos ver essa continuidade de várias formas. Primeiro, olha só, vamos caminhar. Primeiro, o termo hebraico kahal, fala comigo, kahal, a pronúncia kahal. O termo hebraico kahal, geralmente traduzido por eclésia na Septuaginta. O que é a Septuaginta, gente? A tradução dos 70 do hebraico para o grego. Lembrando que o Egito estava cheio de judeu, então, né, segundo a história, o bibliotecário fala lá com o rei para que ele envie, peça 70 sábios, 70 judeus sábios, né, escribas, para transliterar, para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. Por aqueles judeus que estavam ali no Egito, poderem ter a Bíblia nas mãos. Na época de Jesus, na época dos apóstolos, qual é a Bíblia utilizada, gente? A Septuaginta. Ainda não existem os evangelhos, ok? O que você tem? A Septuaginta. Por que está se usando a Septuaginta, gente? Porque Roma, quando conquista o Império Grego, que é o império de quem? Alexandre o Grande, ele absorve a cultura grega, inclusive a língua. Se lembra que Gálatas fala que Jesus veio na plenitude dos tempos? Por que Jesus veio na plenitude dos tempos?
Havia a Pax Romana, Roma havia conquistado a Grécia, certo? Aliás, Roma havia conquistado o Império Grego. Havia a Pax Romana. O que é a Pax Romana? A paz. As estradas eram seguras e pavimentadas. Tem um ditado que todo caminho leva a Roma, né? Sim? Havia a lei romana. E os romanos utilizaram o idioma grego. Por quê? Porque Alexandre o Grande helenizou os países conquistados por ele. O que é helenizar, gente? Levar a cultura grega para as outras nações. Ok? Então, a Bíblia que está sendo usada ali é a Septuaginta. Pegou esse recorte aí que eu falei para vocês? Porque vai ser importante você entender o resto aqui. Olha só. O termo hebraico kahal, geralmente traduzido por eclésia. O que significa eclésia, gente? Então, quando esses sábios traduziram do hebraico a palavra kahal para o grego, eles colocaram o que no grego no lugar de kahal? Eclésia. Mas a igreja não está no Antigo Testamento. Não tem nada de igreja no Antigo Testamento. Então, quando eles traduzem kahal para eclésia, na Septuaginta, no grego, a gente vai ver que tem uma outra conotação. Vamos lá? Encontramos, perdão, essa palavra, então, é aplicada a Israel no Novo Testamento. Certo? Essa palavra. Olha só. Encontramos a palavra kahal, utilizada para designar assembleia ou congregação de Israel em Êxodo 12, 6, Números 14, 5, Deuteronômio 5, 22, Josué 8, 35 e Esdras 2, 64, junto com Joel 2, 16. Vamos devagarzinho? Vamos olhar? Olha lá. Abra comigo, por favor, Êxodo 12, 6. Êxodo 12, 6. Tá confuso, gente? Tá, gente? Tá? Vou abrir aqui, vocês me perguntam onde está confuso, tá? Para eu poder. 12, 6. 12, 6. Quem achou 12, 6 aí? Ó, vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês. E todo um ajuntamento da... Essa palavra em hebraico é kahal. Kahal. Ok? Pode traduzir essa palavra? Congregação. Não. Tá. Q-A tem um traço em cima, H-A tem outro traço em cima. Tá, só para entender. Vamos lá. Hebraico seria outra coisa, né? Você escreve de... O hebraico você escreve da direita para a esquerda, tá? E são signos, tá? Olha lá. Olha aqui. Você falou 12, 6. 12, 6. 12, 6. O ajuntamento da congregação. Está vendo essa palavra congregação aí? É kahal no hebraico. Quando os 70 anciãos traduzem esse hebraico que está com kahal para o grego, a palavra no grego, no lugar desse kahal, onde está a congregação, se torna o quê? Eclésia. E eclésia no Novo Testamento significa o quê? Pegou? Tirou nó? Tirou nó? Tirou nó agora? Se no hebraico é kahal, aí eles traduzem lá no Egito, né? Em Alexandria, eles traduzem para o grego. Eles, em vez de colocar kahal, não pode colocar kahal. Estão traduzindo do hebraico para o grego. No grego, eles utilizam qual a palavra na Septuaginta? Eclésia. E eclésia significa o quê? Igreja. Congregação. Ok? Vamos ver outro texto que foi traduzido? Números 14, 5. Números 14, 5. Números 14, 5. Números 14, 5. Diz assim:
Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Arão. Essa palavra congregação aí é kahal. Quando eles traduzem para o grego, eles colocam o quê? Eclésia. Aí está lá os apóstolos, está lá Jesus lendo eclésia. Ok? E não fala nada. Não fala nada. Tá? Vamos continuar? Números. Deuteronômio 5:22. Deuteronômio 5:22. Deuteronômio 5:22. Quem achou, diga amém. São estas palavras que o Senhor falou a toda a congregação de vocês junto ao monte. São essa palavra que o Senhor falou a toda Kahal, eclésia. Eclésia. Na Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego está eclésia, a mesma palavra usada no Novo Testamento para igreja. E vamos ver o último aqui, gente, tem vários, né? Eu falei para Deuteronômio 5:22, Josué 8:35, Esdras 2:64, vamos ver Joel 2:16 para terminar, tem vários, né? Joel 2:16. Joel é um profeta? Joel é um profeta? Menor. 2:16. 2:16. Reúnam o povo, santifiquem a congregação, congregue os anciãos. Essa congregação é o que aqui, gente? Carral. Traduzido para o grego fica o quê? Eclésia. Pegaram? E os apóstolos, estão todo mundo dentro dessa Bíblia lá, escrita eclésia, e entenderam que era congregação. Todo mundo sabe que o dispensacionalismo, na sua forma sistematizada, ele começa em que século, gente? 19, tá? Século 19. O dispensacionalismo, sistematizado por quem? O Darby, John Nelson Darby. Ele, homem de Deus, tá? Isso aí a gente não vai questionar nada. Ele é sistematizado no século 19. Aí tem um monte de, mas tem doutrina que é nova também, e que não sei o que tá, gente. Você mexer quase em todo o sistema, uma coisa nova desse jeito, dizer que as profecias, pegar e dizer que o dispensacionalismo, o que eles creem, Paulo, no dispensacionalismo? Existe a primeira dispensação, o pacto, né, adâmico, depois tem noético, depois tem abrâmico, depois tem mosaico. São 7 dispensações, e uma dispensação não interfere na outra. Ainda que sejamos justos, eles não dizem que a salvação sempre pela graça. Não muda o modo da salvação. Mas, todavia, você faz estanques. Primeira dispensação passou, aí tem uns dispensacionalistas até que brincam com a gente. Tem muito homem sério que é dispensacionalista. Eles brincam com a gente assim, quem tem pouco filho é dispensacionalista. Por quê? Porque o Senhor mandou ir e multiplicar. Se você não quer multiplicar, então você é dispensacionalista. Porque você entendeu que aquele mandamento foi naquela dispensação. Então acabou aquele. Mas eu não preciso entender isso como... Eu até aceito a dispensação, mas não digo que ela não tem a ver com a outra. É uma revelação progressiva. É um trato com Deus progressivo. Certo? Eu não posso. Eu entendo que eu não tenho que ter filho pela situação que a gente vive, né? Por causa das questões sociais. Às vezes a gente tem que correr atrás, trabalhar, não tem condições de cuidar. E crescer e multiplicar. A gente está num momento de povoamento da Terra. Tá? A gente não precisa ser dispensacionalista para entender isso. Vamos lá? Uma vez que a Septuaginta era a Bíblia dos Apóstolos, e eles faziam do grego eclésia, o equivalente a carralo da Septuaginta, referindo-se à igreja do Novo Testamento,
indica claramente uma continuidade entre aquela igreja e o Israel do Antigo Testamento. Aí eles zombam, eles zombam. Então quer dizer que antes de Abraão, né, antes de Noé, lá era uma igreja, lá, né, já tinha uma igreja lá. Sempre há aqueles que Deus chama, sempre há aqueles que servem o Senhor, né? E eles vão se reunir, são do jeito que Deus quiser. Eles até zombam de Berkoff, né? E Berkoff vai falar a igreja lá dos santos antes até de Noé. Então, tudo é muito incipiente, tudo é muito gradativo, a revelação é progressiva. Se pegar a igreja de agora e comparar com o início, é brincadeira, né? Depois de saber que 200 a 300 anos antes de Cristo, eu estou bem certo. Eu achei que foi... Mais, né? Apocalipse 19. Mais tarde, os escribas do Novo Testamento aplicam o termo templo de Deus. Você sente a continuidade? Templo era uma palavra para eles lá. Vocês são templo de Deus, templo do Senhor. Não está fazendo uma alusão lá atrás e tipo puxando, esticando, fazendo continuidade ou não? Não dá essa impressão. Mais tarde, os escritores do Novo Testamento aplicam os termos templo de Deus para designar a igreja, Eles deixam implícita é algo, né, que não está tão claro, deixam implícita, de modo similar, uma continuidade entre o povo do Antigo Testamento e o Novo. 1 Coríntios 3, 16, 17. Vamos lá, 1 Coríntios 3, 16, 17. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Depois vai abrindo aí Efésios 2, 21 e 22. 1 Coríntios 3, 16, 17. Diz assim, ó. Vocês não sabem que são santuários de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Santuário, templo. São expressões que eram usadas para Israel, está sendo usada para a igreja. Ok? Efésios 2, 21. Gálatas, Efésios. Efésios 2, 21, 22. Nem todo edifício, nele, todo edifício bem ajustado, cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com outros para serem moradas de Deus no Espírito. Olha que coisa, né, gente? Edifício bem ajustado, pedra angular, santuário dedicado ao Senhor. Então, e algumas traduções está templo de Deus em vez de santuário. Tem alguma tradução aí falando templo de Deus? Alguma de vocês? Ou está santuário também? Santuário. Em Hebreus 12, 21, 22, a Jerusalém Celestial representa um grupo de santos redimidos que inclui tanto judeus como gentios. Quando se fala da Jerusalém espiritual, está falando tanto de judeus como gentios. Vamos ver lá? A Nova Jerusalém, que João... Abra, por favor, Apocalipse 21, 2. A Nova Jerusalém, que João vê, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo, representa todo o povo de Deus, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Vamos abrir lá? Apocalipse 21. Apocalipse 21, 2. Diz assim, ó. Vamos do 1, né? Eu vi novo céu e nova terra,
pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será seu Deus. Deus lhe enxugará dos olhos a lágrima, e já não existirá mais a morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, entender isso é algo fundamental. No Antigo Testamento, o tempo todo, também, quando fala da Jerusalém celestial, está falando de quê? Da cidade com os santos, dos redimidos. Certo? Olha comigo, Gálatas 4, 21, vocês vão ver. Vamos completar aqui. Gálatas é maravilhoso. Gálatas 4. É antes de Efésios, tá? 21. Tudo rápido, né? Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei. Será que vocês não ouvem que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas. A Jerusalém é alegórica. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. A outra, Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à Jerusalém atual, à Jerusalém escrava, à Jerusalém da terra, certo? Que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é a nossa mãe, porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. A Jerusalém celestial, a Jerusalém com os filhos redimidos do Senhor, certo? Essa alegoria entre Agar e Sara corresponde a Jerusalém, que é a escrava aqui na terra, e a livre. Porque, gente, a maior escravidão não é humana, ela é desumana, mas não é a maior escravidão. A maior escravidão, o maior problema que o homem tem não é o problema financeiro. O maior problema que o homem tem não é o casamento, o maior problema que o homem tem é o pecado, porque é do pecado que gera a maioria desses problemas. Jesus não veio, olha, essencialmente, primariamente, exclusivamente, a proposta de Cristo não era libertar o homem do problema familiar, do problema financeiro, da escravidão humana. Ele veio te libertar de uma escravidão pior, que é a escravidão ao pecado. Tanto é que ele fala lá, se você é escravo, tu é livre em Cristo. E se você é livre, tu é escravo em Cristo. Óbvio que ele vai dizer lá, se dá para se libertar, se liberte. Falando da escravidão de guerra da antiguidade. Mas um escravo, olha, eu fico vendo uns pastores aí falando sobre a carta de Filemão. Aquela carta é maravilhosa. Aquela carta é maravilhosa. Aquele escravo era livre em Cristo. Ainda que Paulo fale, trate como irmão. Não estou falando que se você não puder correr atrás, batalhar, ter o teu dinheiro, conquistar, amém. É graça de Deus. Que Deus não pode te curar? Óbvio que pode te curar, pode te livrar. Mas essencialmente não é isso o evangelho. Eu não posso colocar o carro na frente do burro. Venha para a igreja para resolver isso. Venha para a igreja para resolver aquilo. Venha para a igreja para fazer a campanha daquilo outro. Venha... Não! Ele veio te libertar do pecado. Isso é maravilhoso. Hoje eu tenho 30 anos no evangelho. Eu fiz agora 93 até agora dá quanto, gente? 30? É isso mesmo, 3, né?
Cara, 30 anos no Evangelho, eu era escravo da minha carne. Era escravo, eu era namorador. Eu era alguém que não conseguia ser fiel a namorada nenhuma. Poxa, há 30 anos com a mesma esposa, há 30 anos fiel. Não estou dizendo que um servo de Deus não possa ter uma falha. Quem está em pé, cuide para que não caia. E às vezes a falha do irmão foi maior nessa área, porque é uma coisa socialmente não aceita, mas tem muita gente que erra em outras áreas, que nem se vê, e para Deus está tudo. É a mesma coisa, gente. Nesse aspecto, não tem pecadinho e pecadão, não. Né? Mas, cara, eu glorifico a Deus porque eu era um escravo. E às vezes o irmão cai para se fortalecer. Eu conheço irmãos que caíram e se fortaleceram, irmãs que meteram o pé na jaca, que nunca mais ousaram nem passar perto daquele problema mais, porque eles ficaram fortes. Sabe quando você quebra um osso? Nunca mais aquele lugar é quebrado de novo. Ele é mais forte do que a parte que não foi quebrada. Ele calcifica de tal maneira que é mais fácil tu quebrar em outro lugar do que onde tu quebrou daquela vez. É. Então, às vezes, o Senhor permite a queda por uma falta de vigilância, alguma coisa, mas a gente se fortalece naquilo ali. E tudo bem, vamos caminhar lá para frente. Às vezes é um processo. A santificação é um processo até o final da vida. Tem coisas que eu não dá luto. Mas tem coisas que o Senhor me libertou, glória a Deus. Aquela escravidão eu fui liberto. Aí esse pecado não me domina, ele me assedia, ele não me domina mais. Mas ele me assedia. Tá? Então isso é maravilhoso. Eu até viajei aqui na maionese. Vamos lá. Ó, quem tiver de sair, pode sair, tá, irmão? Pode sair. Que não, vou lá, largar a trombeta aqui, tá? O fato desse povo redimido ser denominado Jerusalém reforça esta continuidade básica entre o povo antigo e o do Novo Testamento. Tanto é que se você ler a Bíblia, você vai ver isso se cumpriu o que foi dito. Isso é para que foi. Visto o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus aprofunda a lei. Caramba, é difícil, hein? São meus irmãos, mas é difícil. Terceiro motivo para a gente não aceitar essa ideia que a igreja é um hiato, que a igreja é um parênteses, que a igreja é uma surpresa, é um plano de contingência de Deus. Ela acaba apresentando. Não, terceiro ponto a ser criticado é este conceito aqui. O conceito da igreja como parênteses, que interrompe o programa de Deus para Israel. Isso não encontra paralelos com o ensino das Escrituras. Deus, olha, a igreja, ela é um parênteses, né? Porque foi interrompido o plano de Deus com Israel. Eles rejeitaram o reino, e aí partiu para os gentios, plano de contingência. Ela acaba apresentando uma dicotomia, sabe o que é dicotomia, né? Uma dicotomia no plano da redenção, como se ele tivesse propósitos diferentes para judeus e gentios. Aí eu paro aqui. Mas olha, Deus tinha um propósito. Qual era o propósito de Deus para os judeus? Eles iam chamar um povo, né, para ser propriedade exclusiva dele, né, para adorá-lo. Dele viria o Messias. Os tipos apontavam para ele. Olha Neustã. João vai dizer que Neustã era Cristo quando foi levantado. Apontava para Cristo. José é um tipo de Cristo. Ok? Ou não? Óbvio. Havia os tipos, havia as sombras. O que eram as sombras? O cordeiro que era morto ali, Jesus é o cordeiro. Era um tipo e Jesus era um antítipo, era a realidade. Aquilo era o tipo de Cristo. O Jesus era um antítipo, era a realidade. Aquilo era a sombra. Jesus é a realidade.
Ok ou não? Vamos comigo aqui. Lemos em Efésios 1, 22, 23. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Veja bem, o plano de Deus é redenção. Por isso que quando a gente lê a Bíblia, a gente deve usar o método gramatical, a gente analisa a gramática, se tem, qual é o valor semântico, se tem figura de linguagem, certo? A gente lê a Bíblia assim, não é? Não? Ou não? Você vê o contexto histórico, geográfico, certo? Econômico. Ou você não lê a Bíblia assim? Não estou falando, gente, presta atenção. Presta atenção, olha só que coisa bonita para vocês. Eu lembrei aqui, não ia falar o processo da gente ler a Bíblia, depois eu lembro aqui. Veja bem, eu olho o método gramatical, eu vejo a gramática, o valor semântico de uma palavra dentro do texto. Né? O que é o valor semântico? Bola. O que é bola, gente? Bola. Mas se eu falar assim, Miguel está uma bola, qual é o valor dessa palavra dentro dessa frase? Eu estou gordo. Qual é o valor semântico de uma palavra? O que ela significa naquele tempo? Hermenêutica. Essa palavra era utilizada pelas tribos que rodeavam Israel. Eles importavam essa palavra para dentro da sua tribo, das suas tribos. Qual é o significado original dessa palavra naqueles povos? Por exemplo, as tribos, aqueles povos ao redor, qual é o nome? Estou dando na minha cabeça aqui. Os jebuseus, né? Os heteus, e vai assim, né? Qual é a palavra que foi utilizada lá, que foi exportada, ou importada, melhor dizendo, por Israel, e ela está sendo usada ali, mas qual é o valor real dela lá? Eu tenho que entender isso. O Código de Hammurabi, ele tem influência na lei mosaica? Tem. Quem foi Hammurabi? Qual era o contexto daquela época? Então, quando eu leio a Bíblia, eu tenho que usar o método gramatical, entender as partes gramaticais, o contexto histórico, econômico, fazendo estudo, não é aquela leitura superficial que a gente já lê achando que é para a gente. Aquilo tem um alvo, aquilo ali tem alguém que está sendo escrito por um grupo, uma igreja, por uma pessoa. Então, eu tenho que entender para quem está escrito, onde essa pessoa está, o que está acontecendo. Tem pessoa que abre a Bíblia e já traz para si. Né? É complicado. Então, método histórico-gramatical. Né? A gente usa o método histórico-gramatical. Vendo a história e tudo mais. Vendo os tipos, o que é alegoria, o que não é. Mas não pode esquecer o redentivo, que é o propósito primário de Deus. Redimir, resgatar indivíduos. Dentro de Israel, ele tinha 2.000 que não dobraram de joelho a Baal. E ele chama de quê? Remanescente. Dentro da igreja, pode ter 200 pessoas. A gente, em teologia, fala que é a igreja visível, que todo mundo vê, e a igreja invisível. O remanescente de Deus. Sempre o remanescente. Ok? A igreja aqui é representada como algo tão importante, a ponto de Cristo, que é a sua cabeça, ter sido feito por Deus, cabeça sobre todas as coisas, a fim de que ele tenha soberania absoluta sobre toda a história. Então, Jesus, ele comanda tudo. Como dizia Abraham Kuyper, não há 1 milímetro, sabe, um espacinho nessa terra que Jesus nos diga, é meu. Por isso que trabalhar essa questão do sagrado e profano é complicado. Qual é o lugar da terra que não é de Deus? Tudo é dele.
Tem como dar uma volta na cruz, dizer que esses judeus vão ser, a nação vai ser salva lá no milênio, né? Não crê e tal. Todos pecaram, como foi. Todos pecaram e destituídos estão da glória de todos, são todos. E mais, não há judeu, não há cítara, não há bárbara, não há homem, não há mulher. Todos são um em Cristo. Está falando de justificação. Em Cristo todos são um, quando crê nele. Acabando já, tá? Em Mateus 16, 18, 19, Mateus 16, 19, diz assim, Jesus ensina claramente a centralidade e a permanência da igreja. Os poderes da morte nunca terão sucesso em destruí-lo. A igreja nunca vai ser destruída. As portas do inferno nunca vai destruir. Pode se levantar, e a ideia não é que a porta está vindo para cima da igreja, não. É a igreja que está indo para cima da porta. A gente está aberto aqui hoje, pregando, falando, cantando, louvando, estudando. A igreja está avançando. O evangelho sendo pregado lá no trabalho, na faculdade, a igreja está avançando. E Apocalipse a gente vai ver que quando Jesus via Satanás caindo, Apocalipse 12 vai falar a mesma coisa. Foi limitado o poder de Satanás. O poder que ele tinha, o acusador, foi limitado o poder dele, de acusar e cegar as nações. Então, quando o evangelho é pregado agora, as pessoas se convertem. Os apóstolos voltam, os discípulos, né? Olha, Satanás nos submetem. Aí Jesus diz, eu via Satanás caindo do céu. Pelo amor de Deus, não vai achar que eu... Não. A gente está usando aqui uma linguagem figurada. Via Satanás caindo do céu, ou seja, o poder dele foi limitado. Agora o evangelho é pregado e a luz do evangelho brilha no coração das pessoas, como Deus disse lá no início do mundo. Haja luz no coração. Agora você pode ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, porque toda a autoridade que foi dada no céu e na terra. Então, você lembra o que Jesus diz lá em Lucas? O valente chega, o mais valente chega e marra o valente. Ele, né? Porque se ele chegar e não amarrar o valente, então o valente foi amarrado para o evangelho ser pregado. Não enganar mais as nações. É isso que Apocalipse 20 vai dizer quando Satanás lá foi aprisionado. Apocalipse 20 fala isso. Ah, mas ele está aprisionado, não está podendo. Não. Ele foi limitado de cegar as nações, acusar dia e noite. Ele foi lançado dos céus. Agora a luz do evangelho brilha no coração das pessoas. A gente pode pregar. Pode pregar. Não vão todos se converter. Mas pode, como você se converteu, vai ter gente que vai se converter também. Porque eu tenho escolhido todas as nações. Pode pregar. O evangelho é vitorioso. Isso é maravilhoso. Ele deixa claro que a igreja não é um parênteses ou um interlúdio, esperando o seu retorno para estabelecer seu reino. Ele deixa claro que a igreja não é um parênteses ou um interlúdio, esperando ser seu retorno para estabelecer seu reino. Mas sim que a igreja é a agência principal do reino, uma vez que as chaves do reino lhes são dadas, primeiramente lá por Pedro, né? Depois para todos os discípulos. A chave foi dada à igreja. A igreja pode pregar o evangelho, chave do reino. Nós vimos semana passada que nos 2 capítulos que falam isso, 16 e 18 de Mateus, um tem a ver com a revelação de que Cristo é o Filho de Deus vivo, e o outro tem a ver com o quê? Disciplina do irmão, né? O que vocês ligarem na terra terá sido ligado, tem a ver entregar a Satanás, ou seja, a pessoa excluída. Tem a ver com disciplina, considera como gentil e publicano. Então tem que entender sempre o contexto, tá? Olha que coisa maravilhosa, gente. A igreja, ela não é um interlúdio, ela não é um parênteses, ela não é um hiato, ela é a agência do reino.
É ela que foi levar, vai levar. Os judeus, infelizmente, ficaram lá no seu casulo. Os judeus ficaram fechados em si mesmos, tentando... existe aí, né, nova perspectiva de Paulo, que diz que não, mas... Né, eles ficaram lá tentando agradar a Deus pela lei, eles não entenderam que era pela graça. A lei era um norte para que eles andassem e era um instrumento para avultar o pecado deles. Para eles entenderem, a lei serve para mostrar para a gente que nós somos pecadores. Eles não entenderam, eles queriam a literalidade, guardar a lei, por meio da lei eu vou ser salvo, ainda que a nova perspectiva de Paulo diga que não. Mas, não precisa entender isso não. Quem está me ouvindo aí depois no vídeo sabe o que eu estou falando. Então, eles não entenderam. Fizeram prosélitos. O que é prosélito, gente? Proselitismo. Tu diz o STF foi liberando a igreja para fazer proselitismo. A gente não faz proselitismo, a gente prega Jesus. Ele é o centro da nossa mensagem. E quem transforma é o Espírito Santo de dentro para fora. Proselitismo, eu te ensino aqui, ó. É assim que a gente faz. Fala glória, glória. Amém. Eu vou te ensinar, botar dentro de uma forma. Não, eu não vou fazer. A igreja não faz prosélitos. A igreja faz discípulos para Cristo. Não para o métier que eu, da minha igreja, o modo de ser da minha igreja, é para Cristo. Está lá a nossa missão lá, né? O propósito da igreja do Evangelho Integral é fazer discípulos, fazer discípulos intencionalmente para Jesus. Né? Bem, então é isso. A gente precisa entender que a igreja estava no coração de Deus, a revelação é progressiva, Deus usou o povo judeu. Eu creio que Deus tem propósito para Israel. Óbvio que tem. Para mim, eles vão se converter antes da vinda de Cristo. Um grande número de judeus vão se converter. Eu creio nisso. Tem um livro chamado... É muita informação na minha cabeça, tá, gente? Vou te lembrar aqui, às vezes é difícil. É do... Eu estou para comprar ele. Ele é grossinho. Mas ele vai trabalhar justamente isso. Mas você lembra o que Deus fala lá no capítulo 11? As chamadas deles são o quê? As leis, né? As festas dos judeus, né? Eles são eleitos. Eu não posso dizer que os judeus, nesse aspecto, Deus não tem mais plano com eles. Deus tem, mas não de maneira, não com a etnia toda, não que vai estar tudo automático, mas eles vão salvar os judeus, sim. Aquele que ele escolheu, aquele que ele vai fazer a obra. E eu creio que esse grande despertamento vai acontecer antes da vinda de Cristo. Não é depois que Cristo vir, levar a sua igreja, não encosta nem na terra, leva a sua igreja, acontece um monte de acidentes deixados para trás lá, né? Avião caindo, todo mundo morrendo, certo? E aí, 7 anos de tribulação. E ele está lá com a igreja. Daqui a pouco ele volta com a igreja, destrói Satanás, aí planta o seu reino nesse milênio, vai durar 1000 anos. Aí está judeus ali, gentios, judeus, convertidos, certo? O trono dele ali em Jerusalém. Só que 1000 anos, vai nascer gente não convertida. Como é que essas pessoas vão se converter nesses 1000 anos? Fala para mim. Vão ter que nascer filho, né? Porque aquilo ali não é novo céu, nova terra. É essa terra aqui, melhorada. Não é novo céu, nova terra. Não é uma terra redimida. Ainda é essa terra aqui. 1000 anos, milênio. Tá, todo mundo convertido. E agora? Vai nascendo. E outra. E aí é espetacular. Quando você pega o capítulo 19 de Apocalipse, você vai ver ali que a batalha consumou tudo. Aí pula para o 20. Cronologicamente faz sentido. Ó, amarrou Satanás e pá. Só que no final do 20 tem outra batalha. Batalha, né? Gog e Magog. E vão reunir as nações. Mas no 19 lá não tinha acabado todo mundo? Por isso que são sessões. Não pode ser cronológico. É o paralelismo progressivo, que eu entreguei para vocês a folha hoje. Porque senão vai ter 7 batalhas. Cada sessão tem um final ali com guerra.
Aí o 19 acaba tudo. O 19 é verdadeiro. Jesus com a boca como espada. Significa o quê? Gente, preste atenção. No final, não tem batalha nenhuma. No final, Jesus não tem que ir, vamos lá, vamos junto. Meu irmão, é com a espada da sua boca. É a palavra dele, ele vai dizer. Inclusive, diz que ele vai terminar com Satanás com sopro. Que batalha é essa? Certo? Então, realmente, o 19, lá no final, que é onde ele acaba com tudo, sem tocar a mão em nada, basta ele falar, o 20 tem que ser um recomeço, tem que ser uma outra sessão. E não, cronologicamente, a continuidade do 19. Porque senão tem outra batalha. Mas a gente não vai falar disso agora, não, tá? Quando a gente chegar no Apocalipse, vendo as sessões, a gente vai falar sobre isso. É muito gostoso. Muito bom. É? Deu um nó na cabeça, gente? Se deu um nó na cabeça, eu cumpri meu papel aqui. É o quê? Eu cumpri meu papel. Ah, tá. Agora não vou Quem perseverar até o fim será salvo. Vamos orar enquanto. Mas, persevere aí. No final, você vai descortinar assim, ó. Vai entender. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo teu ensino. Sem ti não somos nada. Deus, acabamos um pouquinho mais tarde hoje, porque esse tópico era maior. Que o Senhor abençoe o retorno dos teus filhos. Que o Senhor nos guarde, nos livre do mal, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Muito obrigado. Irmãos, alguma pergunta aí? Davi? Edgar? Alguma pergunta aí para hoje? Não, tudo bem. Alguma pergunta? Não, senhor. Davi, não, senhor. Gente, eu vou passar para vocês uma tarefinha. Leia o capítulo 19 de Apocalipse e leia o capítulo 20 depois, tá bom? Vocês vão ver que o 19 acaba com tudo. Aí no 20 começa de novo. Da onde são essas pessoas? Vocês vão ver como a coisa é bem discrepante. A gente não observa isso se não estudar. Então, dá uma olhadinha que vocês vão ver. Bom, fiquem na graça e na paz. Neto, um abraço, meu irmão. Se tiver de serviço, bom serviço. Amém. Um abraço. Amém. Valeu, Gigar. Fica na paz. Tchau, tchau. Tchau, Marcelo. Um abraço para todos. Deixa o like aí ou seu dislike, mas movimentos. Aliás, não dá nem para dar like, coitado. A gente não abriu o like, estava começando a vir as pedradas lá, né? Aí tá travando, não dá para conversar. Dá só para dar like. Like dá. Like dá. Então não dá para comentar, é normal. Fiquem na paz, gente.